Você pode ser salvo e não entrar no reino. Bem-vindos ao segundo vídeo da série Você não sabe ainda o que é o reino de Deus. Então eu vou explicar para vocês hoje a segunda parte e ela vai ser baseada em Romanos 14 e 17. Todos já leram esse versículo, porém nunca se atentaram à profundidade que esse versículo tem. Ele diz assim, ó: o reino dos céus ele não consiste, ou seja, ele não é baseado em comida e em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você não lê esse versículo com profundidade, você tende a pensar que é só praticar justiça, paz e alegria. Só que não é possível você praticar a justiça de Deus sem um ingrediente, sem um insumo mais importante, que é o Espírito Santo. É por isso que esse versículo diz assim, ó: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para você ter isso, requer que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Tudo está amarrado em você orar. Mas não é orar de qualquer maneira, é orar da maneira certa. Pronto, Ronaldo, você está complicando a nossa vida. A gente já não ora. E agora a gente sabe que se tiver que orar, tem que orar da maneira certa? Sim. Porque em Romanos, capítulo 8, vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar da maneira certa. Mas o Espírito nos presta assistência. Ou seja, como um jogador de futebol que dá aquele passe pro gol, o Espírito Santo te ensina a orar como convém. Por isso que todas as vezes que você for orar, você tem que pedir: Espírito Santo, me ensine a orar. Me dê as palavras. Porque ele vai começar a te lembrar de áreas da sua vida que você precisa colocar diante de Deus para ele tocar nelas. Ele vai te lembrar de pessoas que você precisa orar. Ele vai te dar o desejo de orar. E até mesmo quando você estiver naquele momento de dificuldade na oração, porque não é confortável ficar de joelhos, não é confortável orar, ele vai te dar graça para você permanecer o tempo que for necessário. A oração tem seus desafios, mas ela tem suas recompensas. E quando você termina um momento de oração, você vai experimentar durante o seu dia, ou até mesmo no momento de oração, o que é a justiça, paz e alegria no Espírito. É ele desenvolvendo em você os frutos dele. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Você vai conseguir ver ele manifestando isso em você ao longo do dia em diversas situações. Um exemplo, situações em que qualquer pessoa explodiria de raiva. Ele vai te dar calma. Isso se chama domínio próprio. Situações onde qualquer outra pessoa viraria o rosto, ele vai te dar misericórdia, paciência. Esse capítulo, ele fala de uma coisa que a gente faz muito hoje. A gente se importa com as coisas mínimas. Ele tá ali deliberando sobre pessoas que se importam. Fulano pode beber? Fulano não pode? Fulano pode comer isso? Fulano não pode? E ele vem destrinchando isso no versículo, no capítulo. Só que, se você for ler Timóteo, capítulo 2, verso 23, ele vai dizer o seguinte: não se envolvam em discussões tolas. Porque por discussões tolas você acaba lançando outra pessoa no inferno. O capítulo 2 de Timóteo, acho que é 1 Timóteo, a partir do verso 23, ele vai dizer que quando você não ora, você fica na ociosidade, você acaba prestando atenção em discussões tolas, questões a respeito da lei dos judeus, que elas não vão aproximar e sim afastar. E aí quando você vai para Tito, no livro de Tito, capítulo 3, ele vai dizer que você deve corrigir com mansidão. Então, você tem uma pessoa entrando na igreja hoje. A gente já tem uma grande taxa de desigrejados. Aí a pessoa entra na igreja e o que ela recebe é julgamento. Ela recebe uma correção sem mansidão. Eu já fui corrigido sem mansidão e eu já fui corrigido com mansidão. As pessoas que me corrigiram com mansidão, muitas vezes, não tiveram que dizer uma única palavra. Eu entendi no olhar delas. E são essas pessoas que eu tenho o maior apreço. Foi por causa dessas pessoas e da correção delas, porque elas me corrigiram pelo Espírito, foi que eu consegui mudar nas áreas que eu precisava mudar. Então, o reino de Deus, ele também ensina etiqueta. Ele ensina você corrigir o próximo, como você trazer para perto. Tudo está englobado no reino. E aí você pode pensar, e eu tenho que fazer essa ressalva aqui: mas Ronaldo, são muitas coisas, é muito difícil, isso é impossível. Exato, é impossível para quem não anda no Espírito. Fiquem com Deus. Essa é a segunda parte do tema Você não sabe ainda o que é o reino de Deus.